A paz do Senhor, irmãos. Queria compartilhar com os irmãos mais uma palavra da parte do Senhor, né? Hoje, falando de uma coisa muito importante também, que é sobre o Espírito Santo, né? Nós vamos ver aqui no Evangelho de João, né? E nós vamos meditar, né? Como podemos receber o Espírito Santo segundo o que está escrito no Evangelho de João, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que saber o que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? E nós recebemos esse Espírito através da verdade, né? Nós já vimos que a palavra do Pai, ela é a verdade, né? E essa palavra só veio a nós através do Senhor Jesus, né? Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, né? Porque Deus é verdade e Jesus é a verdade também. Então, aqui no capítulo 14, 16, aqui é Jesus falando, né? Esta parte é quando Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, né? Antes da sua morte. Então, aqui ele disse, falando aos discípulos, né? Então, no capítulo 14, versículo 16, está escrito o seguinte, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Então, esse Consolador, né? Aqui é a promessa do Senhor, uma vez que nós recebemos, ele ficará conosco para sempre, né? Não sairá de nós, né? Estará sempre conosco. Então, aqui, por isso que ele diz aqui, para que fique convosco para sempre. Então, aqui no 17 diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Por que o mundo não conhece, né? Ele não pode ver e não conhece. Por quê? Porque a pessoa, para conhecer, ela tem que nascer de novo, né? Para ver o reino de Deus, né? É necessário esse novo nascimento. Mas nós vamos ver, né? Logo mais aqui para frente. Então, o Consolador, o que é o Consolador? Quando o Pai diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Consolador é o nosso advogado junto ao Pai, né? Então, aqui, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então, Jesus é o nosso advogado. Por quê? Porque ele é o sacrifício, né? Que desvia a ira de Deus, né? Tirando todos os nossos pecados, né? E não somente os nossos, né? Também os pecados aí de todo mundo, né? E então esse é o papel do Consolador, né? Ele está sempre fazendo esse papel, né? Junto ao Pai, ele é que nos defende, né? Quando nós cremos nele, no sacrifício dele, nós somos justificados por ele. Então aqui diz por que receber o Espírito Santo? Por que nós temos que receber o Espírito Santo, né? É necessário receber para conhecer a verdade, né? Porque sem a gente ter o Espírito da verdade, nós não conhecemos a verdade, né?
Então, quando nós recebemos o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, né? Aí nós conhecemos a verdade, né? Então para conhecer a verdade, e nisto sabemos que o conhecemos. Está lá em 1 João 2,3, diz assim, ó, e nisto sabemos que o conhecemos, né? Se guardarmos os seus mandamentos, né? Então, o primeiro passo, né, para a gente conhecer a verdade é guardar os mandamentos do Senhor. Porque sem guardar os mandamentos, nós não recebemos desse Espírito, né? E por que será que é necessário conhecer a verdade? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? Agora, é necessário o conhecimento da verdade para nós termos vida, né? Sem conhecer a verdade, não temos vida, né? Então, é necessário este conhecimento. Então, é o que está escrito aqui no capítulo 17, versículo 3, né? Aqui, Jesus nos explica o que é a vida eterna, né? Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que quer dizer, né? Quer dizer que nós temos que conhecer, né? Conhecer a Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Nós conhecemos o Pai através do Filho, né? Então, é necessário esse conhecimento para termos vida, né? É o que diz aqui, que a vida eterna é esta, que conheçamos o Pai e o Filho, né? Então, aqui, por que conhecer a Jesus, né? Conhecer a verdade, né? Nós já vimos lá na frente, né? Que nós conhecemos a verdade quando permanecemos, né? Na sua palavra, né? A palavra da verdade. Porque através da palavra da verdade recebemos o Espírito da verdade e aí passamos a conhecer a verdade, né? Então, lá no 8,31, Jesus diz assim, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, para conhecer a verdade, olha, o primeiro passo é a gente permanecer na sua palavra, né? Quando nós permanecemos na palavra, aí verdadeiramente seremos discípulos do Senhor. E aí uma promessa, né, que o Senhor nos faz, de conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade como? Quando nós permanecemos na sua palavra, nós vamos receber do seu Espírito, o Espírito da verdade, e aí nós passamos a conhecê-lo, né? Por que passamos a conhecer? Porque passamos a ter o mesmo Espírito, né? O Espírito de Cristo, aí nós o conhecemos, né? E aqui diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A gente sabe que a verdade, ela nos liberta da mentira, né? E o que é mentira? Mentira são as coisas deste mundo que não nos leva à presença do Pai, sabe? São coisas que às vezes nos chamam muita atenção, né? Nos prende, mas que acaba levando à morte. É por isso que a gente precisa conhecer a verdade, né? Só com o conhecimento da verdade nós somos libertos, né, de tudo isso, né? E no 14:23, Jesus diz assim, olha, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, aqui é uma promessa do Senhor, né? Nós só podemos dizer que amamos a Deus se nós guardarmos a sua palavra, né? Em outro trecho diz que aquele que não guarda a sua palavra não ama a Deus, né? Esse não ama o Senhor. Mas se alguém me ama, Jesus disse, guardará a minha palavra. É a nossa prova de amor ao Senhor, né? Guardar a sua palavra. Isso, aí nós provamos que o amamos, né? E a promessa dele é que e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, uma promessa do Senhor de fazer morada em nós, né? Para todo aquele que guarda a sua palavra, né? Que permanece na sua palavra, né? E voltando aqui, né, naquele capítulo 14, 6, o versículo bem conhecido, né? Que Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então nós já sabemos que daí são fases que nós vamos ter que passar. Entramos pelo caminho, mas é necessário passar pela verdade para termos vida, para chegarmos à presença do Pai, né? Então, conhecer a verdade que nós vimos lá atrás, nos leva à vida eterna, nos leva à presença do Pai, né? E aqui lá em João, né, 18:37, Jesus disse, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondendo a Pilatos aqui, né? Então ele diz assim, tu dizes que eu sou rei, mas Jesus diz aqui uma coisa muito importante nessa parte B aqui, né? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Então, a verdade, ela é importante, né? Por quê? Porque através da verdade recebemos o Espírito da verdade, que é a garantia da nossa salvação. Uma vez que nós recebemos do Espírito, né? É Ele que passa a dirigir a nossa vida, né? Aí, Ele que vai nos conduzir, porque o Espírito Santo, ele não falha no seu propósito de nos levar à presença do Pai, né? Então, nós confiamos, sabe? Por quê? Porque Ele nos levará à presença do Pai, né? E Ele não falhará, sabe? Nós descansamos nele, né? Então, temos essa tranquilidade. Então, a gente vê que Jesus disse lá para Nicodemos, né? Sobre um novo nascimento, sabe? Um nascimento, porque é necessário nascer de novo, né? Jesus falava para Nicodemos lá em 3,7, dizia assim, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, né? Então, nascer de novo é assim, a gente nasce do Espírito, né? Mas para nascer do Espírito, né? Nós temos que deixar as coisas carnais, as coisas terrenas, né? Porque se a gente não morrer, né? Nas coisas carnais, nós não nascemos no Espírito, né? Então, é necessário isso, que a gente busque, né? Andar no Espírito, né? Nascer no Espírito através da palavra da verdade, né? Então, aqui diz assim, ó, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Aquele que é nascido do Espírito, que ele tem o Espírito, ele é dirigido pelo Espírito, ele é como o vento, ele não sabe de onde vem, nem para onde vai, sabe? Ele anda segundo a direção de Deus, né? Então, isso é importante, todo aquele
que é nascido do Espírito, ele é assim, né? Ele é como o vento, né? E assim temos que ser a nossa vida também, porque aí nós não buscamos fazer aquilo que nós achamos que é melhor para nós, né? Nós buscamos fazer aquilo que Deus tem de melhor para nós, né? Porque é Ele que conhece todas as coisas. Nós não podemos andar pelo nosso entendimento, pela nossa visão, né? Achando que nós podemos todas as coisas, né? A palavra diz que sem Deus, né? Nós não podemos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes dele, né? Aqui nos mostra, né, daqui para frente, eu queria falar um pouco do primeiro milagre que Jesus fez, né? Por quê? Porque o milagre que Jesus fez, né? Ele, na verdade, revela, né? Porque veio, né? É muito importante esse primeiro milagre, né? E aqui tem dois pontos que é muito importante. Primeiro, é um divisor de águas, né? E segundo, ele nos mostra como nós podemos, de que forma nós recebemos o Espírito Santo, né? Então, sobre isso que nós vamos falar agora, né? Então, no primeiro milagre de Jesus, né, foi as bodas, né, lá em Caná da Galileia, né, que Jesus transformou água em vinho. Mas eu só vou citar aqui alguns versículos, né, que eu acho que são os mais relevantes aqui, né? Então, lá no versículo 3 do capítulo 2, em dado momento da festa, né? Momento que faltou vinho, né? E a mãe de Jesus veio falar a Jesus: não tem vinho, né? Não tem vinho. O que aconteceu ali? Acabou o vinho, né? Que vinho que acabou? Acabou o vinho velho, né? Jesus agora veio trazer para nós um novo vinho. Isso quer dizer que as coisas velhas já passaram, sabe? Não é mais coisas do Antigo Testamento, né? Jesus agora trouxe uma nova vida para nós, né? É um novo entendimento, né? Então, nós não podemos misturar vinho velho com vinho novo, sabe? Mesmo que a gente pegue um vinho velho, né, e tente colocar uma roupagem nova, ele nunca vai deixar de ser velho, sabe? Então, esse cuidado que nós temos que ter, né? Não misturar os vinhos. Aqui diz assim: olha, o vinho acabou, o vinho velho acabou, sabe? Jesus agora traz um novo vinho, né? E de que forma que ele traz um novo vinho, né? Então disse aqui, ó, disse Jesus, né, aos empregados: enchei de água essas talhas, né? Talhas é onde faz aquele reservatório de água, né? Que eles usavam para a purificação dos judeus, né? Talhas é aqueles, tipo um vaso enorme, né? Que eles colocavam água lá. E Jesus então pediu para que fosse enchido todas aquelas talhas, né? Havia 6 talhas, né? E eles encheram até em cima, né? Depois da talha cheia, né? Aí ele falou assim, Jesus falou: agora tirai e vocês levam ao mestre-sala, né? Aí os empregados foram lá e levaram, né, ao mestre-sala aquela água feita vinho, né? Então o mestre-sala provou daquela água feita vinho, né? Ele não sabia de onde tinha vindo, mas os empregados, eles sabiam, né, como é que, da onde que eles tinham trazido aquela água lá, né? Mas quando chegou no mestre-sala já não era água, era vinho, né? E aí o mestre-sala então chamou, né,
o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? Então era muito comum nas festas, né? Eles ofereciam vinho bom, mas depois que o pessoal, digamos, tivesse assim enchido a cara, aí eles colocavam o inferior, né? Porque eles não iam nem perceber. Mas o mestre de sala disse: não, mas desde o início, Jesus estava trazendo vinho bom, sabe? Então é isso que ele estava falando. Então vamos ver aqui o que acontece, né? A gente sabe que a palavra de Deus é água, né? Água representa a palavra de Deus, né? Então, e nós somos como talha, né? O que acontece? Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai gerar dentro de nós vida, né? Nós até já, quando tomamos a Santa Ceia, né? A gente sabe, né? Que aquele vinho, representa o sangue, né? O sangue de Jesus. E a vida está no sangue, sabe? Então, o vinho aqui representa a vida, sabe? Ou seja, à medida que a gente vai se enchendo da palavra de Deus, ela vai gerar dentro de nós vida, né? É isso que Jesus está mostrando no seu primeiro milagre, né? Que ele veio nos trazer vida, né? Então, vida nós só temos em Jesus, né? Foi ele que nos trouxe a vida. Então, aqui no capítulo 4 também, né, da passagem da Samaritana, também mostra também a importância, né? Fala também da água, né? Então, aqui no capítulo 4, versículo 13, Jesus respondeu e disse, né? Aquela conversa que ele teve com a mulher samaritana. Disse assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Está falando daquela água do poço, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Ou seja, Jesus está falando de uma água diferente, não é mais aquela água, né? É uma água que nos leva à vida eterna, né? É uma água viva, né? Uma água que nos traz vida, né? Vida eterna, né? Essa é a água que o Senhor Jesus nos trouxe, a sua palavra. A palavra de Jesus, ela é espírito e vida, né? É a única palavra que gera vida, sabe? É por isso que é importante a gente sempre falar a palavra do Senhor, a palavra que Ele nos trouxe da parte do Pai. Porque a nossa palavra, ela não gera vida. O que gera vida é a palavra dele, sabe? É por isso que a palavra que nós temos que falar é a palavra dele, porque a palavra dele é que tem efeito, né? É que pode todas as coisas. Então, aqui um outro versículo, né, no capítulo 7, né, versículo 37, eu vou ler aqui 37 a 39, né, que também fala sobre o Espírito Santo, né, e diz aqui, ó: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Aqui é na festa dos tabernáculos, né? Uma festa muito importante, né? Para os judeus, né? E aqui diz que Jesus, naquela festa que ele esteve lá, diz que no último dia, aí ele clamou, né? Ele pôs-se em pé, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre, né? Rios de água viva.
E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, né? Porque o Espírito Santo na época não havia sido dado, porque só foi dado a eles quando Jesus subiu ao Pai, né? Quando ele foi glorificado, né? Mas a gente vê que água é a palavra, ela gera vida, né? E aqui está falando que é uma vida eterna, né? Que todo aquele que cresce no Senhor Jesus havia de receber, né? Do seu Espírito, o Espírito Santo, né? Mas isso depois que ele, né, subisse ao Pai. Hoje, por exemplo, nós já temos, né? Hoje nós seguimos a sua palavra e já recebemos, né, o Espírito Santo. Lá em João 3,5 diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, é necessário nascer da água e do Espírito, né? Como assim? Água é a palavra de Deus, né? Essa palavra, né, é que nós vamos nos enchendo desta palavra e esta palavra nos traz vida, né? Vida é quando recebemos do Espírito Santo, né? E aqui no 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, né? Do Espírito Santo é Espírito. E lá em João 6,63, é bastante conhecido esse versículo que diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, né? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? Então aqui Jesus está dizendo, olha, tudo que é feito na carne não tem valor nenhum, né? Se nós andamos no Espírito, o que tem valor são as coisas espirituais, né? As coisas carnais, tudo que nós fazemos na carne, não tem valor nenhum, não tem valor espiritual, né? Tudo que nós imaginamos, né? Tudo que nós podemos fazer aqui na carne, espiritualmente não tem efeito, né? Então, Jesus está dizendo que as palavras é que tem efeito. Ela gera espírito e vida, né? Então, aqui eu queria falar um pouquinho do Consolador, né? Consolador é aquilo que nós já vimos, né? Consolador, é aquele nosso advogado, né? Junto ao Pai, né? Então, Jesus está dizendo lá para os seus discípulos, né? Naquele momento em que ele estava reunido com os discípulos, né? Então, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Então, é importante, porque uma vez que nós recebemos desse Espírito, né? O Espírito Santo, aqui diz que ele nos ensinará todas as coisas, né? E nós não precisamos que ninguém nos ensine, porque todo o nosso aprendizado vem de Deus, né? Porque todos nós seremos ensinados por Deus, né? Que diz a sua palavra, né? Então, ele nos ensinará todas as coisas. Nós não dependemos nada de fora, né? Tudo que nós queremos saber, perguntamos a ele, sabe? E ele nunca nos deixa de responder, né? E aqui diz que ele fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Por quê? Porque na hora que você passa por determinada situação, Deus te dá uma palavra, né? Deus está sempre nos mostrando uma saída, sabe? Para aquela situação, né? E o Espírito Santo é que nos faz lembrar dessa palavra, né? Epa, tem uma palavra assim, assim, assada, né? Então, e aqui no 15:26 diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai,
testificará de mim, né? E dará testemunho de mim. Então, aqui está falando do Espírito da verdade, né? Espírito da verdade, nós já vimos que só vem através da palavra da verdade, né? E a palavra da verdade é a palavra do Pai que Jesus trouxe para nós, né? Então, esse Espírito da verdade, quando nós recebemos, nós passamos a ter o Espírito de Cristo. Aí nós conhecemos a verdade, conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? E quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Pai, porque conhecemos o Pai através do Filho, né? E aqui, Jesus no 16:7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, né? Então, esse Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. Então, está dizendo, olha, quando eu for para o Pai, será enviado a vocês o Espírito da verdade, né? O Espírito Consolador, né? Então, era necessário que Jesus subisse ao Pai, né? Para que nós pudéssemos receber, então, do seu Espírito, né? E lá no 16:13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Então, é ele que vai nos dirigir em tudo, né? Ele nos guiará em toda a verdade. Nós passamos a entender a palavra do Senhor, né? Olha, eu não estou entendendo isso, oramos ao Senhor, e o Senhor vai nos direcionando, vai abrindo o nosso entendimento, né? E Ele é que vai nos dirigindo, aí nós vamos crescendo, né? A cada dia, né? No conhecimento da sua palavra, no conhecimento de Jesus, né? E assim é que nós vamos aumentando nosso conhecimento espiritual. E aqui diz lá em 1 João 2:20, né? Diz assim: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então aqui, lá em João, 1 João, está dizendo, olha, se nós temos a unção aqui, o Espírito Santo, ele está dizendo, olha, se vocês têm esse Espírito Santo, vocês já sabem de tudo, né? Por quê? Porque esse conhecimento está dentro de nós. Olha, a gente quer buscar fora, mas ele está dentro de nós, sabe? O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. E ele habita em nós, né? Então, não é necessário a gente, tudo que nós quisermos saber, né? Direção, né? Tudo. A gente pergunta a Deus, sabe? Porque pelo Espírito ele nos responde, né? Ele nos dá a direção. E aqui no 27 de 1 João também, capítulo 2, né? Diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, né? Então aqui é mais um reforço nessa palavra que está em 1 João, de que a gente não tem necessidade de que alguém nos ensine, sabe? Quem nos ensina é o Espírito Santo, né? É ele que agora, nós somos dirigidos por ele, né? Então, Jesus aqui em 1 João ainda 5:1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido, né? Então, quando nós temos o Espírito, né, de Cristo, né, nós amamos tanto o Pai quanto o Filho, né? Aquele que crê no Senhor Jesus, ele é nascido de Deus, né? Gerado de Deus, né? E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido, né?
E aqui em Tiago diz assim, olha, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas, né? Primícias são assim, ó, aqueles primeiros, né? Da criatura que Deus fez, né? Então, ele nos coloca, né? Lá como primícia, né? Como primeiro, né? Então, nós somos gerados pela palavra da verdade, né? Tiago está falando. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Filho, ele é gerado pela palavra da verdade. E a palavra da verdade é a palavra do Pai, né? A palavra do Pai, então, é que gera filho, né? E lá no 20:22 diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, né? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos como Ele, sabe? Aqui Jesus está nos fazendo igual a Ele, né? Ele está nos dando do seu Espírito, né? Então é importante isto, né? Que a gente atente, né, para essas palavras, né? Para que a gente esteja sempre sendo dirigido pelo Espírito, né? E esteja sempre na presença do Senhor, né? Nós já vimos que nós éramos deste mundo, mas Ele já nos tirou deste mundo, né? Ele nos escolheu, nos nomeou, né? Mas nós também temos, né? Essa função, né? Como Jesus foi, assim, Ele repassou aos seus discípulos, né? Porque Ele diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, viu? Para dar testemunho da verdade. Amém, irmãos? Então, fiquem com essa palavra, né? Que Deus abençoe a todos, né? E até uma próxima vez. Amém?